Olá, meus amigos, Pai do Senhor Jesus Cristo, para você, meu amigo, você, meu irmão, minha amiga, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Louvado seja Deus, obrigado mesmo a cada um de vocês, novos inscritos, continua se inscrevendo no nosso canal, Deus abençoe você, a sua casa, você novo inscrito, né? Tá aí nosso WhatsApp, fala conosco, da onde você nos acompanha, tem também nosso QR Code, quer nos ajudar? É só apontar a câmera aí e nos contribuir com uma oferta, certo? É isso aí, pois nós gravamos nos povoados, estamos gravando aí, sempre mostrando algo da nossa regiões aí, alguma cidade, né, que abrange aqui a Chapada Diamantina. Meu forte abraço, muito obrigado mesmo, você, meu irmão, você, meu amigo, minha irmã e minha amiga, muito obrigado, você novo inscrito, certo? É isso aí, e hoje nós vamos estar aqui ouvindo alguns louvores aí para você. Ótimo final de semana se aproximando, né? Hoje, nessa sexta-feira do mês de maio já, né? Que Deus abençoe a você, meu irmão, né? A você, minha irmã. Hoje é dia 8, né? Hoje é 8 de maio, né? É isso aí. E o final de semana se aproximando, certo? É isso aí, então, muito obrigado mesmo a você. Fala de onde você nos assiste, manda aí fala seu nome, que na próxima nós possamos mandar um alô para você, certo? É isso aí, meu irmão. Então, tá aí nossos contatos, né? Tem nosso WhatsApp, tem também meu QR Code, né? E muitas matérias aí no nosso canal, você é só acessar e não só assiste, mas se inscreve no canal, vai passando para outras pessoas, certo? É isso aí. E hoje nós vamos estar ouvindo louvores, né? Ótimo final de semana para você que nos acompanha. Obrigado pelo carinho a todos vocês. Que Deus abençoe. Vamos então de louvor, certo? É isso aí. Eu ofereço para toda a galera aí que está acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. É isso aí, meus irmãos. Deus enviou seu filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, ireis a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. É isso aí, meus irmãos. É só crer e acreditar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. É isso aí, meus amigos. Deus abençoe. Sabemos que o amanhã pertence a Deus, né? E a nossa esperança está nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a você. Não deixe de curtir, hein? Vai curtindo aí, vai deixando o seu like, você que está nos acompanhando, pois é isso aí, né? E nós estamos sempre aí levando alegria, né? Porque o mundo é de alegria, né? É isso aí. Mas agora nós vamos ouvir mais louvor, certo? Especialmente para você que acompanha o nosso trabalho. Meu muito obrigado. Deus abençoe, meu irmão, né? Você, meu amigo, minha irmã, minha amiga, muito obrigado mesmo, certo? É isso aí, vai passando para outras pessoas, né? Para sua família, né? Obrigado por onde temos passado também, vocês têm nos abraçado. Meu muito obrigado, né? É isso aí. Vamos de mais um louvor? É isso aí, para você, hein? Segura essa aí. Quem nunca andou na contramão nessa vida, hein? Essa é de arrebentar o coração. Segura! Alô, meu amigo Daniel, aquele abraço. Deus abençoe. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça, uma vez por sem fim. Loucura e tristeza, era parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A porta entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. As garras de amor que o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei, tive um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Só dias de sol, mas já foi temporal. Fui pra deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou.
Eu andei sem destino, perdi a razão. A estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza era parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. Apontei pra vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. As garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui papa deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui cão. Já fui forte seca, hoje sou zen. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. É isso aí, meus irmãos, é isso aí. Quantas vezes você sente abatido, né? Coração ferido, magoado, né? A alma, né? Quando fala alma, se a gente quando fala alma abatida, são sentimentos, certo, meus queridos e amados ouvintes aqui da palavra de Deus, né? Quando esse louvor ele fala alma abatida, são nossos sentimentos. Você que está de cabeça baixa, né? Muitas vezes triste da vida. Então é isso aí. Mas tenha fé, levante a cabeça, né? É isso aí. Mas vida que segue, é isso? E nós vamos de mais louvor para você. Fala da onde você está nos assistindo, certo? É isso aí. Não deixe de curtir. Não deixe de deixar seu like, galera, né? Fala aí o seu nome também. Manda um zap aí para nós que na próxima nós falamos seu nome aí e mandamos um alô para você, né? Louvado seja Deus, né? É isso aí, galera, né? Então nós vamos de mais um louvor para você. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho uma nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho uma nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando
com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho uma nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho uma nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. É isso aí, meus irmãos. Não deixa que nada tira o prazer de viver a sua vida, né? Muitas vezes você pode estar se sentindo aí uma ovelha desgarrada, né? Às vezes você pode estar se sentindo um zero à esquerda e ninguém lhe dá nada, mas tenha certeza que Jesus te ama, Deus te ama, Deus quer fazer você uma pessoa feliz. Problemas todos nós vamos ter, né? Dificuldade na vida. Jesus não veio esse mundo dizendo que se nós aceitássemos a palavra, nós ia ser feliz aqui na terra sempre. Independente de você ser cristão ou que não seja, a tristeza, a dificuldade vem para todos nós, independente da crença, né? Mas não há nada que é para sempre. A própria palavra de Deus fala: o choro possa durar uma noite, pode durar, né? Mas a alegria vem pela manhã, né? Talvez você pode falar: mas irmãos, há quanto tempo, né, estou nesse sofrimento, e esse choro, essa alegria nunca que chega, que amanhã é essa? Meu querido, amado irmão, o tempo de Deus não é meu tempo nem o seu. A Bíblia nos fala que o tempo do Senhor não é igual ao nosso tempo aqui marcado nessa terra, certo? Né? Muitas vezes, às vezes tem coisa que a gente pensa que está demorando a chegar, porque a mente do homem funciona desse jeito, certo? A Bíblia nos fala de um homem que tinha 38 anos em cima de uma cama. 38 anos aquele homem em cima de uma cama, né? E ali naquela cidade havia um tanque, né, onde muitas pessoas a descer nas águas, quando aquela água era agitada, o mover dos anjos, a Bíblia nos fala que as pessoas, aqueles que estavam enfermos de qualquer doença, quando a água era agitada, o mover das águas, a primeira pessoa que descia, mergulhava, ela era sarada do mal, né? Mas aquele homem não tinha ninguém para levar ele, né? E uma certa feita, estava tendo uma festa, né? E Jesus estava nessa festa. E conversando com aquele homem, falou: queres ficar sã? Né? Ou queres
ser sarado, depende da produção da sua Bíblia. A palavra não fala desse jeito. Jesus chega e faz uma pergunta para aquele homem: queres ficar sã? Aquele homem falou: não tem ninguém que me leve quando a água é agitada, para que eu possa mergulhar e ficar são. Como que eu vou ficar são? O próprio Jesus dá uma ordem, fala: homem, levanta dessa cama, pega ela e anda. Ele deu uma ordem. Então tá aí, meu irmão. Aquele homem levou 38 anos. A gente sabemos que tem pessoas também que estão no hospital, outra ela está passando por um momento, às vezes está aí com muito tempo, né? Mas não perca a fé. Jesus pode te curar, certo? Então tenha fé, levante a cabeça, seja o que seja. Muitas vezes a gente admira a vida de algumas pessoas, irmãos, né? Pessoas que muitas vezes ele não tem crença, assim, não segue religião nenhuma, mas a fé dessas pessoas muitas vezes nos deixa assim maravilhado. Tem pessoa que está enfrentando o câncer, é operado, está passando por... E nunca... A gente vê muitas dessas pessoas aí da mídia, né? Então isso aí, pessoas que não baixam a cabeça para a doença, ainda que ele morre, mas morre guerreira, sendo guerreiro, certo? Mas Deus tem um plano para todos nós nessa terra, certo? É isso aí. Então, a gente vamos de mais um louvor. Deus abençoe seu final de semana. Não deixa de se inscrever no meu canal, certo? Se inscreve, galera. Se inscreve mesmo, vai passando para outras pessoas, né? É isso aí, contamos com vocês, certo? Não desanime, né? Não tenha dúvida da sua vitória, né? Pois Deus fica triste quando nós duvidamos que nós possamos chegar em algo. Então, Deus não gosta de pessoas duvidosas, porque tem pessoas que ele vai em frente, né? Ainda enfrentando mal. Tem gente que está doente, mas você conversa com uma pessoa, a pessoa está sorrindo, a pessoa está leve. Para você está tudo bem, mas só aquela pessoa sabe o que ela está passando, mas ela não deixa se mostrar fraca. Esse é o segredo. A pessoa não se deixe mostrar fraqueza na sua no seu momento difícil, certo? Mas infelizmente nem todo mundo é assim, né? Mas nós passamos uma mensagem de incentivo. Você que está nos assistindo, se você estava enfrentando, seja qual for o problema, tenha certeza que para todo problema há uma solução. Se você não pode ir até Jesus, ele vai até você. Continua aí na despertação, não desanime, não tenha dúvida, tenha certeza que a sua vitória vai chegar, certo? É isso aí, mas quanto isso, não deixe que a tristeza venha ali abater profundamente. Sabemos que não é fácil, mas Deus, ele resolve tudo, né, para nós, certo? É isso aí, meus irmãos. Então, ótimo final de semana e vamos de louvor. Essa aí, essa é demais. Pode se balançar, Chico. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele com os olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele com os olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Não tem nenhuma dúvida que Jesus age. Eu não posso ver ele, mas posso sentir. Ele fez uma promessa e na promessa eu creio. Onde tiver coisa eu creio, eu indo no teu nome eu estarei no meio. Aqui tem mais de 2, aqui tem mais de 3, aqui tem mais de 4, mais de 5 e mais de 6. É como se eu estivesse no caminho de Maú.
Abre o coração com a presença de Jesus. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele com os olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele com os olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. É isso aí, meus irmãos. A presença de Jesus é real na sua vida. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele com os olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele com os olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Ainda que não me quero ver, não ando nem profeta para me dizer. Olhando para a terra, o céu e o mar, descobri que existe um supremo ser. Acima disso tudo, existe um alguém. Existe um Deus que nunca foi visto por ninguém. O materialista ele diz que não crê, mas comigo é diferente, eu creio mesmo sem ver. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele com os olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele com os olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. É isso aí, meus irmãos. É isso aí, meus irmãos, hein? Jesus, ele não é dinheiro, mas é real em nossas vidas, né? Louvor aí, muito bonito, né? Quando fala Jesus não é real, não, Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Então, para quem acredita na presença desse nosso Deus, muitas vezes, tem momentos que às vezes a gente está falando sozinho, parece que estamos conversando com as paredes, né? Às vezes, com certeza isso já aconteceu com você. Às vezes você fica olhando assim, às vezes você está dentro de sua casa, você está falando sozinho, mas você não está falando sozinho. Algo sobrenatural está ali, né? Às vezes você está falando, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Às vezes você está conversando, muitas vezes você pensa, né? Porque tem pessoas que têm esse gesto de estar falando sozinho, né? Mas tem momentos nas nossas vidas que é desse jeito. Às vezes você não tem com quem desabafar. Você começa a pensar, né? E você começa a falar com você mesmo, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Que situação eu vou tomar na minha vida, né? E muitas vezes Deus está ali, o Espírito Santo do Senhor está ali, e você não pode ver com seus olhos carnais. Por isso que muitas vezes você começa a ficar tão preocupado, tão preocupada, né? Muitas vezes se procurando, o que é que eu vou fazer da minha vida? Que decisão eu vou tomar para resolver tal problema? E o anjo do Senhor está tudo anotando ali. Quando bem você espera, tudo está no lugar. As coisas acontecem. E muitas vezes você fala, rapaz, mas como que aconteceu isso? Muitas vezes você não viu, mas o anjo do Senhor estava ali do seu lado, no momento que você estava preocupado com a situação. O anjo estava ali. Talvez você, que nem eu falei, você pensou que estava falando sozinho ou sozinha, né? Mas algo que os nossos olhos da carne não vê, estava junto com você, certo? E nesse momento, ele estava anotando tudo o que você precisa. Muitas vezes você fala, rapaz, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Eu preciso resolver uma questão, não sei como resolver, porque eu não tenho de onde tirar. Quando bem você pensa que tudo está perdido, há uma solução.
porque é real a presença do nosso Deus nas nossas vidas, principalmente na vida do povo brasileiro. Apesar da diversidade da vida, como todos os países enfrentam, o Brasil não é diferente, mas há um povo, o povo brasileiro é um povo que crê muito no nosso Deus, independente da sua religião ou da sua crença, né? É um povo que crê no milagre, né? Pessoas que crê e Deus se alegra com essas pessoas, certo? E muitas vezes, irmãos, a gente pensamos que nada vai para, que tudo é para sempre, mas nem tudo é para sempre. Você não vai ficar triste para sempre, você não vai ficar sozinho para sempre, né? Há um ponto final. Deus nos criou para que nós vivemos nessa vida, ser pessoas alegres, ainda que venha a dificuldade, mas não é normal você viver triste a vida toda, viver pensando que nada vai ter jeito na sua vida. Não, certo? Para tudo há uma solução. Para todo problema há uma solução, né? Pois é, como eu falei aí para você, alguma reflexão da Bíblia, se você vê aí, voltar um pouquinho atrás, você vê a reflexão que eu falei sobre o homem que já tinha 38 anos, é uma passagem bíblica, né? Até chegou o dia dele ter um encontro com Jesus, né? Então, Jesus nunca esteve em lugar nenhum em vão. Muitas vezes, todo momento, a Bíblia nos fala todo momento, mas todo momento mesmo, né? Que você está passando por uma dificuldade, Deus está presente, né? A Bíblia tem muitos, se a gente for falar, tem muitos, né? Versículo da palavra de Deus que fala refém, né? Da presença de Deus, do seu Filho Jesus, que é o próprio Deus, né? Uma outra reflexão, a Bíblia não fala de uma mulher samaritana que ela ia tirar água na fonte às 6 horas da tarde, sempre à tardezinha, que era para ninguém ver aquela mulher, né? E aquela mulher, ela ia tirar água, confundia ela tirando água, né? Num poço, ali onde o povo todo tirava água, no poço de Jacó. Tá aquela mulher samaritana que ia tirar água, pensando que ninguém estava vendo ela. Ela ia às escondidas. Tem pessoas que andam assim, muitas vezes você está tão passando por um momento de dificuldade, ou está devendo bastante, você muitas vezes quer cortar a volta, né? Para ninguém não lhe ver. Mas quando Deus quer resolver a sua situação, você encontra com Ele. Não para Ele lhe acusar, mas para resolver o problema. Jesus sempre ele veio resolver os problemas, não veio nos acusar, porque se Jesus viesse nos acusar, nós nenhum teria salvação, certo? Pois bem, a Bíblia nos fala que aquela mulher estava ali para tirar água, e quem estava lá? Jesus, né? E Jesus pede um pouco da água para aquela mulher, né? E a Bíblia nos fala que os judeus não se davam com os samaritanos, que a mulher era de Samaria, a mulher samaritana, né? E aí, no que Jesus chega, pede, né? E ela falando, como que pode tu, sendo um homem judeu, pedir a uma, ainda levando ser samaritana, a uma mulher de beber? Porque ali, irmão, assim, o que aquela mulher quis dizer, porque os homens nenhum falavam. Naquela época, as pessoas, até hoje, não é só naquela época, não, quando era uma mulher vulgar, então muitas vezes era discriminada pela sociedade, né? E aí Jesus pedindo de beber e procurou, né? A ela, pelo marido dela, ela falou, ela respondeu para ele que ela não tinha marido. E Jesus falou, falaste bem, e o que tu tem também não é teu. Porque ela era uma mulher que ficava com um homem e com o outro. Mas ela não mentiu a sua. O importante daquela mulher foi que ela não quis tapar o sol com a peneira. Ela foi clara com Jesus, falou, Senhor, eu não tenho um marido, né?
Então, como diz no ditado popular de hoje, ela tinha um ficante. E Jesus chegou e falou: falaste bem, falaste a verdade, e o que tu tem também não é teu marido. E aquela mulher se assustou: mas como pode? Eu nunca vi esse homem e falar tudo da minha vida. E Jesus chega e fala: mulher, se tu soubesse quem fala contigo, né, da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Então, que nunca mais ela ia ter dificuldade, sede assim, que fala sobre a palavra de Deus, nessa palavra, a diversidade, né? Nunca mais ela ia ter, assim, constrangimento, ela ia ser liberta. Né? Pois bem, louvado seja Deus. E aquela mulher, a Bíblia nos fala que ela voltou, salteando de alegria, dela ter tido um encontro com Jesus, né? E falou da sua vida, falou a verdade, o que acontecia. E daquele dia para cá, a vida daquela mulher foi mudada, certo? Mas é isso aí, meu irmão. Hoje não seria diferente. Muitas pessoas, né? Às vezes você passa um momento, muitas vezes você almoça pensando que você vai comer na janta ou dar para os seus filhos, né? Mas chega uma hora que Deus resolve a situação de uma maneira, né, que aquele tempo de escassez, de sofrimento acaba, você não vai mais ter a dificuldade. Assim foi com aquela mulher samaritana, certo? Pois bem, é isso aí, galera, né? Mas não deixe de se inscrever no nosso canal, certo? Vai se inscrevendo bastante, vai passando para outras pessoas, né? É isso aí. Nós só temos que agradecer, né, pelo carinho de cada um de vocês que tem nos acompanhado, nossa matéria, vocês novos inscritos, que está se inscrevendo no canal. Meu muito obrigado mesmo. Deus abençoe a sua vida, né, seu trabalho, seu ministério, certo? E nunca desiste dos seus sonhos, né? Pois você não vai ficar toda a vida no sofrimento. Às vezes você pensa que já está em bastante tempo, que você pensa que não vai alcançar a vitória, certo? Mas é isso aí. Mas chega uma hora na nossa vida que dá um basta, certo? Esse louvor que eu vou estar louvando aí para você é um louvor que fala muito, né, comigo. E até hoje tem momentos na nossa vida que a gente tem que falar: chega, eu vou entregar tudo nas mãos de Deus, certo? E deixar algo acontecer, certo? É desse jeito. Mas muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a você, né? Deus te ilumine, te guarda, te proteja, certo? E não se preocupe, que a gente não fica toda a vida no sofrimento. Sempre vai ter um basta, certo? Às vezes você fala: mas a pessoa morreu, não foi curada. Descansou, meu irmão. Descansou. A pessoa, muitas vezes, de qualquer forma, ela descansou, certo? Porque muitas vezes a gente pensando que falando de um basta é só você ser curado de uma enfermidade, mas se a pessoa está ali vegetando em cima de uma cama anos e anos, né? E muitas vezes tanto sofre aquela pessoa que está num leito de uma cama, no hospital, quanto também quem está acompanhando, né? E tem momento que a pessoa deseja até a morte, mas não morre. Tem que cumprir uma sentença, né? Tem pessoas que não sofrem muito. Às vezes tem hora que os parentes até não se conformam. Mas, irmão, mas Deus sabe de tudo. O melhor para mim e para você. Então não reclame. Deixa. Pouco mais você falar bobagem é pior. Mas muitas vezes a gente abre a boca e fala algo, melhor ficar quieto. O melhor remédio é a gente ficar quieto, certo? Então é isso aí. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo e minha amiga, né?
Muito obrigado mesmo pelo carinho, né? E vamos de mais um louvor, certo? Essa eu dedico para você. Muitas vezes se você está passando por um momento, dá um basta, fala, chega, eu vou entregar as coisas na mão de Deus, eu vou esperar, eu sei que vai chegar, minha vitória vai chegar, minha bênção vai chegar. Quando você entrega na mão do Senhor, né, sempre há uma luz, né, para iluminar aquilo que muitas vezes nós pensamos que estava treva aos nossos olhos, nós não víamos uma saída. Mas quando Deus recebe o nosso problema, Ele resolve. Né? Sem dúvida, Ele resolve. Certo? Então, fica aí essa reflexão para a sua vida. Né? Que Deus abençoe você, né? Que está nos assistindo aí. Obrigado mesmo pelo carinho. Né? Fala de onde você nos acompanha. Que nós vamos estar sempre mandando um alô aí para sua cidade, para o seu estado, certo? E aqui eu já agradeço por mais uma oportunidade, certo? E para nós poder encerrar, nós vamos encerrar com esse louvor. Está louvando aqui mais um louvor nesse final de semana, né? Que Deus abençoe, tenha um bom fim de semana, né? Abençoado por Deus. Que Deus abençoe, certo? Então é isso aí. Obrigado. Não deixa de se inscrever e deixar o seu like. Vamos então de mais um louvor. Quantas vezes eu pensei que fosse fácil a caminhada. Quantas vezes eu chorei, fui humilhado, não consegui chegar. Minha estrada era feita de espinhos, solidão. Mas uma porta se abriu no meu caminho, encontrei a solução. Eu disse, chega, chega de viver sem decisão, chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu me entrego em suas mãos. Eu disse, chega, chega de viver sem decisão, chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu estou em suas mãos. Minha vida agora é só felicidade, meu caminho agora é tanta novidade. A minha sorte então mudou. O meu poço que era cedo, a água transbordou. O meu mundo que era escuro, a luz iluminou. Coração que era ferido, Jesus Cristo transformou. Eu disse, chega, chega de viver sem decisão, chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu entrego em suas mãos. Eu disse, chega, chega de viver sem decisão,
chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu estou em suas mãos. Minha vida agora é só felicidade. Meu caminho agora é tanta novidade. A minha sorte então mudou. O meu poço que era aceso durava transbordou. O meu mundo que era escuro, a luz iluminou. Coração que era ferido, o meu poço que era aceso durava transbordou. O meu mundo que era escuro, a luz iluminou. Coração que era ferido, Jesus Cristo transformou. Jesus Cristo transformou. Jesus Cristo transformou. Amém. Louvado seja Deus. É isso aí, meus irmãos. Forte abraço.